Mais uma vez estamos entrando no aconchego do seu lar com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão de Maceió, na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitido também pela internet através do portal maceioagora.com.br. Este programa tem o desafio de levar os telespectadoras e telespectadoras da TV Maceió assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do movimento familiar cristão. No programa de hoje, nossos convidados irão conversar conosco sobre desafios diante das eleições de 2014. Temos aqui presentes Padre Manuel Henrique, professor Everaldo Patriota, advogado, Valverde do nosso movimento, e Dr. Jorge, professor, doutor, que vai conversar conosco sobre o tema já anunciado. Para iniciar propriamente o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela disponibilidade de estar aqui e a você, telespectador amigo, pela audiência. Como anunciamos,
vamos conversar hoje, debater aqui com todos os convidados a nossa preocupação diante das eleições que se aproximam. E como movimento de igreja, não poderíamos deixar de lado as nossas orientações da igreja. E o órgão competente para isso é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB fez publicar um documento de orientação para todos os cristãos. E eu começaria lendo uma parte desse documento, um trecho que me tocou e que vai nos orientar durante esse debate. Afinal, ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Meus caros telespectadores e convidados para o debate, é um trecho profundo esse da CNBB. E aqui tem uma outra parte, Padre Manuel, que é do Papa Francisco, quando transcreve. O Papa Francisco lembra a importância da participação política dos cristãos e sua responsabilidade na difícil, porém necessária, construção de uma sociedade mais justa. Palavra do Papa: devemos envolver-nos na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. Segundo o Papa, se a política se tornou uma coisa suja, isso se deve também ao fato de que, diz o Papa, os cristãos se envolveram na política sem espírito evangélico. Padre Manuel Henrique, qual a sua opinião a respeito? Olha, realmente trata-se de um tema questionadíssimo no meio dos cristãos. Haja vista para qualquer comentário que o bispo faz, que algum padre faça, logo recebe críticas apoiando ou desapoiando. O padre se vê realmente no meio de um furacão às vezes. No entanto, olhando de maneira mais profunda a realidade, nós vamos perceber que Jesus Cristo tem um projeto de evangelização. O seu projeto se chamava Reino de Deus. Basta ver que ninguém morreria sem nada, por nada. Jesus teve uma morte que foi programada politicamente. Foi a reação dos poderosos da época que se sentiram contrariados com a palavra de Jesus e o mataram. Então, significa dizer que o evangelho, o cristianismo, tem a ver, sim, como diz o Papa, com a vida do povo. O reino de Deus é um projeto histórico que passa também pelo caminho da política. E hoje nós estamos aqui para refletirmos, para tirarmos alguma dúvida, se possível, mas, sobretudo, encaminhar o nosso telespectador para um assunto tão difícil que jamais justifica a nossa omissão. Meu caríssimo Valverde, todos nós sonhamos com um mundo justo, uma sociedade inspirada nos princípios da verdade e da paz, pois esse mundo feliz e bom somos nós mesmos que construímos. O movimento, como movimento de igreja, que ação política e que orientação tem a dar ao telespectador cristão e leigo? Já essa pergunta no movimento nós fazemos há muito tempo e também vivemos esta realidade. Porque é na família que nasce, se constrói tudo, tanto de bom
como de ruim. Se os pais, que fazem parte de um movimento de igreja, que tem como finalidade muito importante, é discernir, tirar do cristão aquela inocência de pensar que a religião tudo resolve. A religião nos dá força, nos dá coragem, nos dá oração. Mas no dia a dia, aprendendo, participando, fazendo ver que a política é necessária para criar as leis, documentos, liberdade, direito do cidadão, e deve começar em casa. Então o pai de família, que nós orientamos no movimento, deve ser o primeiro a ensinar a política na sua casa. A liberdade, os limites, discutir tudo em grupo. É uma ciência importantíssima. A religião nossa também fez, como disse o James, Cristo foi o maior político de todos os tempos. Porque se ele não fosse um grande motivador das pessoas, mudou completamente a mentalidade daquele povo, valorizou a mulher, não teria sido crucificado. Ele foi tão de encontro às hostes da época, às comunidades, o poder da época, que o mundo crucificou. Então nós hoje temos que também seguir a esse mestre nosso. Se nós somos cristãos e somos católicos, e o movimento faz parte dessa caminhada, temos também como pais, sermos também altamente políticos em nossas casas, com nossos filhos, nossas esposas, nossa esposa, e também nossos amigos, dando exemplo no dia a dia de que precisamos sim viver a política como um ato do dia a dia, para poder aí transformar a sociedade num mundo melhor, no reino que Cristo quis construir. Meu prezado patriota, o cidadão, no seu dever de cidadão, está preparado para as eleições? E que orientação você nos dá com a sua prática, com a sua vivência? Excelente pergunta. Talvez a covardia dos que sabem, dos que se instruíram, dos que já se apropriaram de conhecimento e de consciência política, faz com que uma grande maioria viva alienada de uma participação cidadã. O primeiro desafio para o cidadão cristão é ver do outro, do seu entorno, de qualquer estamento social, um ser sujeito, não um objeto. Então eu tenho que transformar cada homem, cada mulher, cada idoso, cada jovem, num sujeito de sua própria história. Então o maior desafio do cristão como cidadão é fazer isso. Como o Evangelho nos ensina que qualquer semelhante nosso é imagem e semelhança de Deus, o cristão cidadão tem que ver no seu colaborador, no seu jardineiro, na sua doméstica, na sua cozinheira, na sua diarista, na sua vizinha, em qualquer situação, ver ali se a pessoa não se percebe como sujeito, emancipá-la, libertá-la com a palavra, com a mensagem, com os gestos, com a fraternidade, com a atitude. A retórica só não resolve. A gente precisa ter atitudes para que essas pessoas se percebam sujeitas, credoras de direitos, sujeitas de obrigações, mas credoras de direito, que o seu título de eleitor, que sua soberania popular não é diferente de quem é da classe média, nem é diferente de quem é da classe alta. O dever de cada cidadão é, em sendo sujeito, exercer essa soberania de modo independente, fitando o quê? A dignidade de todos, do coletivo, da comunidade. Não adianta eu demonizar a classe política, não adianta eu praguejar contra Deus, blasfemar. Eu tenho que fazer a minha parte de cidadão. E a minha parte é evangelizar politicamente também. Meu caro Jorge, qual o significado para o povo, para o nosso povo, para a sociedade brasileira, o cidadão que vai votar as eleições de outubro? Primeiro eu quero saudar o James, o padre Manuel Henrique, o patriota, e o Valverde, e parabenizar essa oportunidade também que a gente está tendo de debater uma questão tão importante, tão essencial na sociedade e infelizmente tão desprezível pela maioria da população, né? Inclusive eu, em sala de aula, eu enfrento permanentemente essa discussão. Eu sou professor de políticas públicas, de comunicação, sou professor de ética, sou professor no curso de Direito do SESMAC. Enfim,
e mesmo na rua, na sociedade. A gente permanentemente, a gente se depara quando você fala em política, as pessoas têm uma atitude extremamente desprezível, até com o termo. Até com o termo. E aí eu lembro, meu caro James, uma frase de Aristóteles, no século III a.C., que ele definia muito bem o que era política. E ele disse que o ser humano é um ser político por excelência. Olha que sentido profundo. E política vem de onde? De polis, né? Vem da convivência das pessoas. E os gregos tiveram, para mim, essa grande, falando na linguagem aí da juventude, grande sacada, né? De ter produzido exatamente esse conceito, de ter produzido a definição do que é política, do que é democracia, do que é sociedade. E eu acho que para nós cristãos, eu acho muito bem o que você, logo no início, deu como pontapé tanto o documento da CNBB, quanto as palavras do nosso Papa Francisco, né? E aí o Padre Manuel Henrique, né, deu o sentido também, a sua interpretação sobre a relação política e reino de Deus, até porque, do ponto de vista do que Aristóteles disse, do ponto de vista do cristianismo, política e vida são inseparáveis. É um sentido profundo, ou seja, nós, ser humano, cidadão e cristão, nós temos um compromisso profundo, e eu diria profundo e holístico, para juntar a minha vida pessoal no contexto da vida social. Então eu acho que o que eu entendo nesse momento, que nós estamos vivendo assim uma separação muito grande, fruto, aí tem toda uma discussão profunda da sociedade moderna, do imediatismo, do consumismo, da separação entre a vida pessoal e a vida social, mas que nesse contexto eu acho que a igreja, o cristianismo tem um papel fundamental. Você não pode, é inadmissível. De sociais aí. Ser cristão sem ter um compromisso. Uma ação política. Uma ação na sociedade. E aí eu perguntaria ao Padre Manuel Henrique, Padre Manuel, o que está faltando, o que é que nós podemos fazer como cristão para levantar essa consciência cristã política no nosso povo? Olha, James, a igreja aprendeu que não bastaria ficar na intenção, na boa intenção, esperando que cada um pudesse tomar a sua melhor decisão. A igreja investiu na formação de comissões de educação política, como aqui em Maceió existia até há pouco tempo. A igreja investiu a ponto da CNBB, foi em agosto do ano passado que ela criou essa comissão especial em parceria com a OAB Nacional e outras instituições, trabalhar a questão da eleição. Significa dizer que a igreja não está esperando, ela está investindo, esperando com isso um retorno. E a gente tem histórias já de participação da igreja na aprovação de 2 emendas constitucionais, uma contra a corrupção nas eleições. Eu me lembro, eu assinei, abaixo assinado, uma outra contra a ficha suja do candidato. Essa não pegou até agora. Nós estamos voltando ao assunto porque nós queremos ver um país feliz. E um país feliz é aquele em que todos são ou somos cidadãos. Porque antes de ser padre, eu sou um cidadão. Eu sou um homem nascido aqui, sou cidadão de Alagoas, brasileiro. Eu tenho direitos de cidadão que depois me acrescem com os direitos também de padre, da liderança que eu tenho. E aí eu acho que a igreja tem caminhado
e ninguém possa dizer que a igreja se tornou omissa. Não, eu não aceito, porque ela tem investido. Além de ter investido, ela deu exemplos. Ela participou diretamente na ação de desenvolvimento desse país. Ontem eu me lembrava, alguém reclamava do tempo dos jesuítas na sala de aula. Minha gente, os jesuítas foram no começo do Brasil. Depois a igreja teve um envolvimento muito direto na realidade, criando instituições, criando educação popular, educação política, e nós estamos assim investindo e acreditando no resultado positivo de tudo isso. E é bem verdade o que você fala, Padre Manuel Henrique, porque se nós todos trabalhamos e temos como objetivo o viver em sociedade, e esse viver em sociedade buscando o bem comum é a melhor vida, a melhor qualidade de vida. Eu perguntaria então aos três, para encerrar esse primeiro bloco, a sociedade, nós enquanto sociedade, cidadãos, família, participantes de uma sociedade, estamos preparados? Mestre James, essa resposta, ela, vista a perspectiva do coletivo, eu diria não. Por quê? Padre Manuel Henrique falou das bandeiras da igreja. A igreja, a CNBB, a OAB e mais 76 outras entidades estão na luta pela reforma política, lutaram pela lei das eleições, lutaram pela lei complementar 135 do Ficha Limpa, que já começou a pegar. Agora ela se aplica de forma plena. São conquistas, mas é preciso que essas conquistas institucionais relevantíssimas, elas desçam à base. E o que é a base? É cada cristão, onde quer que ele esteja, independente do seu nível de conhecimento e percepção, independente de seu estamento social. E como a igreja é mãe, e como a igreja evangeliza para todos, e como Cristo veio para conquistar e resgatar a todos, a gente tem que se preocupar com os homens todos. Não é? Então, em todas as latitudes, onde quer que ele esteja, não importa se na Brejal ou no Aldebaran, se no Arranca-Toco ou na Jatiuca, se numa palafita ou numa cobertura, aquele homem, ele é semelhança de Deus. E a gente tem que levar, inclusive para os mais vulneráveis, para os que estão mais à margem, como dizia o profeta Isaías, essa mensagem de esperança, de cidadania e de dignidade do seu voto. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. E a pergunta que foi feita será respondida então por Jorge e por Valverde. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET. Uma produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Eu reinicio o programa
Lendo aqui, Jorge e Valverde, que vocês vão continuar a responder aquela pergunta primeira, um texto da CNBB muito propício para o momento. O cristão deve ocupar todo e qualquer lugar que lhe permita, pautado por sua fé e sua esperança, contribuir na construção de outra prática política firmada nos valores éticos de promoção e defesa da vida. Com a palavra, o nosso querido amigo Jorge. Eu comungo, inicialmente, eu comungo completamente com o que o Everaldo Patriota colocou. Eu acho que há um descompasso muito grande entre o que nós temos como conquista já na lei, Constituição, todo o processo de mobilização que houve no processo constituinte, o fim da ditadura militar, no processo de redemocratização. Agora, eu tenho procurado refletir sobre essas questões. Primeiro, em nível de Brasil, aí eu quero, e não é porque eu sou católico, eu estou fazendo agora uma análise profundamente sociológica da igreja, o papel da igreja no Brasil. Nossa igreja católica, ela tem seus limites, historicamente, né? Em nível nacional, em nível internacional. Agora, uma coisa nós temos, e eu acho que a sociedade brasileira, efetivamente, ainda não conseguiu interpretar e reconhecer fundamentalmente o papel que a Igreja Católica tem cumprido na nossa história do Brasil. Tudo que nós temos de conquistas sociais, políticas, em nível de educação, de saúde, da nossa formação, tem o braço, tem a cabeça, tem a presença da Igreja Católica ali. E infelizmente isso não foi ainda, nem pelos próprios católicos. Assimilado, né? Assimilado, refletido e levado para a sociedade. Essa é a primeira questão que eu coloco. E olha, eu faço questão de dizer, essa eu tenho me colocado como um desafio, inclusive como estudioso, como pesquisador, que eu quero efetivamente produzir sobre isso. Isso é uma primeira questão. A segunda questão, voltando ao que foi colocado inicialmente, a sociedade está preparada? É por isso que eu digo como patriota, não. Não está, aí tem um processo histórico recente no Brasil. Qual é o processo? Nós tivemos uma ditadura militar, né? Que começou com um golpe militar de 64, oficialmente em 85 termina. Os nossos militantes, os membros, professores, intelectuais, foram ou exilados, mortos. Essas cabeças que estavam, inclusive dentro da igreja, militantes da igreja. Houve uma castração de liderança. Total, de liderança. A gente tem que identificar esse problema. Então nós tivemos uma fase que essa geração toda foi tolhida do seu pensar e do seu produzir. Talvez, se não tivesse acontecido, nós tivéssemos uma outra sociedade. Mas eu não tenho dúvida, James. Eu não tenho dúvida disso. Então veja, a geração que nasceu aí na época de 70, 80, etc., essa geração participou com aqueles que restaram das conquistas que o Brasil tem hoje. Uma Constituição Federal democrática, uma Constituição Federal que tem direito à liberdade, direitos sociais extremamente importantes. E aí qual é o problema? Que os nossos filhos não acompanharam o processo, os nossos filhos. Essa geração não acompanhou o processo de consciência e de engajamento. E de mudança, né, também. De mudança, para fazer com que aquilo que nós conquistamos, que está na lei, possa efetivamente estar efetivado na sociedade. Então eu acho que está faltando, Everaldo, esse processo de formação e conscientização política dessa geração que aqui está, que é uma faixa de 20 a 30 anos. E que todos nós somos responsáveis. Com certeza. Cada um de nós. Não dão valor à liberdade porque sequer sabem
o que é a não liberdade, porque já nasceram Exatamente. da liberdade. Quando eu vejo até jovem defendendo a ditadura, eu digo, você não entende, não sabe o que foi isso na sociedade brasileira, o que significou. Eu gostaria de indagar do Valverde. Valverde, e a família brasileira, a família lagoana, diante desse contexto, como se encontra? É importante, James, essa pergunta, porque nossos amigos aqui falaram muito sobre isso, e mais ainda, de fato, estamos também fazendo alguma coisa. Veja esse programa. Movimento Familiar Cristão, como membro também, parte da igreja, cristãos católicos, que hoje também são ecumênicos. Nós nos preocupamos em nossas reuniões de grupo, discutir política não partidária, a política como ciência. Porque nós estamos aqui juntos, aqui é um ato político. Sim. Um grupo, quando se reúne, é um ato político. Então o cristão tem medo de ser político. Por quê? Você está louco, rapaz? Quantas vezes me chamaram para participar de programas políticos? E eu fui, sem medo. Eles disseram, rapaz, você já é de partido tal? Não, o meu partido é um Brasil melhor, gente. Nós lutamos nas nossas reuniões, conscientizando o nosso cristão, tirando aquela cabeça inocente de que a política faz parte. Se nós que somos pessoas conscientes, somos cristãos, nos dizemos católicos, cristãos praticantes, fugimos da política, quem fica para a política? Nós vemos aí a péssima qualidade do nosso quadro político. São raríssimos. E aqueles raros políticos que procuram sobressair são abafados. Porque nós, sociedade, porque nós cristãos, temos lindo vocabulário nosso, uma linda teoria, praticamos, descobrimos tudo o que é errado. Mas na hora de ir lá, nós temos medo. Nós temos que, de fato, participar. Aí eu pergunto, devemos separar o joio do trigo para fazer uma boa escolha, né, Manuel? Realmente, ouvindo o Valverde, me lembrava e voltava atrás, né, aos tempos da infeliz ditadura militar. Lá, um grande projeto e programa do governo de então era as reformas de base. Foi por causa disso que derrubaram o Jango. E essas reformas de base, até hoje, nós não sabemos onde elas foram feitas, não é? Pode ter havido algum caminho iniciante. E aí eu quero chamar a atenção à proposta do Everaldo, falando da distância que existe entre nós e o povo. Eu colocaria um meio caminho nessa história, que são aqueles que entendem a nossa linguagem, a nossa intenção, são os políticos, os que estão no caminho político, detêm um mandato do povo. E eu quero lembrar que uma das motivações do documento da CNBB foram as manifestações de junho e julho do ano passado. Nós, igreja, desejamos que os políticos que estão e os que vão chegando entendam que aquelas manifestações foram um sinal de inquietação, de mal-estar. Foi assim que eu vi. Então eu espero que eles agora fiquem atentos e respondam positivamente por essa questão. E o outro lado, desse lado intermediário entre nós e o povo, é o caminho do judiciário. A gente precisa ter uma justiça muito ajustada. É quase um pleonasmo, mas é preciso que a gente sinta força nos nossos irmãos da justiça. Aqui eu estou com um irmão que foi seminarista comigo aqui em Maceió, é desembargador da Justiça de Alagoas, e ele, com toda a sua coragem, está aqui discutindo este ponto que é polêmico entre nós, também entre eles. Então, eu gostaria que houvesse uma integração. Nós, o povo, e entre o povo e nós, os políticos atuando para fazerem uma política do bem-estar para todos, e o judiciário afinado com toda esta linha de trabalho. Para alcançarmos, Manuel, esse objetivo, necessário se faz que tenhamos uma orientação do saber votar. Saber votar e sabendo votar, escolher o melhor ou escolher bem. Patriota, como
eu como o cristão deve fazer para votar bem e votar melhor, para alcançar esse bem comum tão desejado? Para responder sua pergunta, eu gostaria de fazer uma pequena remissão à fala do padre Manuel Henrique. Acho que o grande desafio que separa a mensagem de quem deve senti-la, compreendê-la, são as formas de comunicação. A gente precisa lembrar um pouquinho Paulo Apóstolo. Ser de grego para ganhar os gregos, ser de romano para ganhar os romanos, ser de gentil para ganhar os gentios. Às vezes, a gente precisa se despir da fala da academia, da fala do juridiquês e falar uma fala terra a terra. Falar num nível de percepção e discernimento que o interlocutor possa compreender. A gente precisa aprender a falar a língua do povo. Aí a gente vai poder responder sua pergunta dizendo que o eleitor, por mais frágil que seja de conhecimento, por mais vulnerável que seja socialmente, ele precisa conscientizar-se que a soberania popular dele está naquele título de eleitor, naquele voto que ele dá a cada 2 anos. Teoricamente isso é fácil. É melhor a gente dizer a ele, olha, o ar que você respira, a água que você consome, a merenda de seu filho na escola, o pré-natal de sua esposa, uma maternidade assistida, sua segurança nutricional que é alimentar para você não passar fome, até um cemitério, uma vaga no cemitério público quando você morre, para na nossa cultura ali enterrar seu corpo, tudo enfim na sua vida depende de uma política pública. E as políticas públicas estão no orçamento. E quando você escolhe o presidente da República, o prefeito, o governador, você está escolhendo o orçamento para a saúde, para a educação, para o desporto, para o lazer, para a cultura, para a segurança pública. Toda a sua vida está no seu voto. Desde o útero de sua mãe até a hora que você morre. É preciso dizer isso a esse homem. Esses R$100 que querem lhe dar de cadastro já foi tomado de você. Já foi desviado de uma política pública. Você está sendo enganado pela segunda vez. Quem veio lhe cadastrar como coisa, quem veio fazer você de mercadoria, já está lhe assaltando pela segunda vez. Numa linguagem bem terra a terra, bem direta, sem cerca Lourenço, sem juridiquês, sem sociologia, sem academia. O povo entende essa linguagem direta. Já estão tomando o que é seu. E agora querem fazer de você coisa, mercadoria de prateleira, apressando seu voto. Voto não tem preço, voto tem consequência. Jorge, e o que fazer então? Olha, eu acho que na prática, eu tenho feito essa reflexão e tenho trabalhado. A grande questão, James, é a gente precisa tomar, primeiro passo, tomar consciência e fazer com que isso chegue até o que a gente chama de forma tradicional, até as bases. Então você tem o quê? A família, onde começa a reflexão. Eu vou lhe dizer, domingo que este completou 8 dias, há 2 domingos, eu fui a Bom Conselho. E a missa do padre Alfredo Damaso, 50 anos do seu falecimento, que foi um homem que Alagoas ainda não se deu conta do papel, da sua grandeza, da importância do padre Alfredo Damaso. Inclusive marcamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa através do deputado Júlio Cabral. Será no dia 29, às 10 horas da manhã. Então a sociedade alagoana desde já está convidada, né, dia 29, às 10 horas da manhã, para prestar uma homenagem e a sociedade também poder conhecer a grande obra desse padre. O Jorge é um padre alagoano. Que é alagoano, exatamente. Atuação em Pernambuco. E teve toda uma atuação aqui com os povos indígenas, Cariri Chocó em Porto Real do Colégio, Chucuru Cariri, Palmeira dos Índios. Responsável por algumas reservas, né? Foi, ele teve o presidente da República e um papel importantíssimo na sociedade. E quando eu saí da missa, fui almoçar, era mais ou menos meio-dia, na saída de Bom Conselho, e eu sentei à mesa, e daqui a pouco chegou uma família com 5 membros. O pai, um casal de filhos, a namorada do filho, deu para perceber pela face, o rapaz era muito parecido com o pai, pode até ser que não, mas a semelhança era muito grande. A mãe, né? Então a namorada do filho e a mãe, a esposa e a filha.
Os 5. Vocês pasmem. Desde que chegou, o pai ficou voltado para a televisão assistindo futebol. A mãe com um celular na internet. O casal, o único que se comunicou foi o casal de jovem, mas mesmo assim através da internet com um aparelho de celular. Cada um com o seu aparelho. Exatamente. E a jovem, mais ou menos adolescente para jovem, com a cara enfronhada porque estava excluída daquele momento que não tinha o celular. Vocês acreditem que eu almocei, eles almoçaram, saíram e não deram uma palavra. Então você imagina que família nós estamos formando na sociedade. Não discute a política, não discute as relações, e aquela família ainda disse que saiu no domingo para almoçar como família. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é isso. Que família nós estamos formando? Que pessoas, que sociedade nós estamos formando? Depois, nós temos que levar para os nossos movimentos, não tenho dúvida. E aí vamos ouvir um pouco a palavra do nosso Valverde. A importância da família nessa transformação social, né, Valverde? É importante, como diz o Jorge aqui. Se a família não mudar... Pode chamar ele de Jorginho também, que Jorginho é Jorge. também, pode ser. Se a família não mudar, ele não consegue Tá tudo mudar em casa. Nada. Vou citar um exemplo prático para vocês. Nós estávamos no trabalho do Movimento Familiar Cristão em uma comunidade aqui em Maceió, na periferia, 8 meses antes das eleições do ano passado, mostrando ao povo qual a função do vereador, deputado, senador, presidente e governador. Eram eleições para vereadores, inclusive. Jovem de 14, 15 anos. Já vinham trabalhando com ele já há mais de um ano, conscientizando, falando em liberdade, direito do cidadão. Quando chegaram 2 rapazes, um deles candidato a vereador, de município aqui perto de Maceió, disse: professor, eu posso aqui falar com o pessoal aqui? Digo, bom, nós aqui somos democráticos. Se as mães e os jovens quiserem, quem quiser levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Ele era candidato a vereador de um poderoso aqui da região. Ele disse: se eu for vereador, eu vou construir para vocês um campo de futebol, fazer aqui um posto político, um posto de saúde, vamos aqui fazer uma delegacia de polícia, vamos fazer isso, aquilo, O céu. Céu. Gente, me gratificou, de 9 anos de idade. Disse: dá licença, levantou a mão, que era nosso lema. Quem levantou a mão, dê a palavra. Digo: pois não, fale, fulano. Disse: ô moço, o senhor é candidato a vereador, 9 anos de idade, vejam mesmo, nossa comunidade. O senhor é candidato a vereador? Sou. E vereador não é para fazer leis, fiscalizar o executivo? Como o senhor vai fazer como futebol? Não é para executivo isso? Gente, 9 anos de idade, minhas lágrimas desceram de emoção e foi a grande risada. Os dois nem pediram licença. Aqui não é ambiente para mim não, e saíram. Morto de vergonha, gente. Quer dizer, se um menino com 9 anos de idade, um trabalho de menos de um ano, numa comunidade simples, argumentou com um candidato a vereador poderoso da região. Se vereador não era para legislar, fiscalizar, o caminho é esse, gente. Nós do movimento fazemos esse trabalho. Nos nossos lares, nossas empregadas, que devem comer em nossas mesas, porque são seres humanos. O padre Manuel Henrique Valverde falou há pouco dos movimentos sociais deste ano, junho, julho, mais ou menos por aí. Esses movimentos dizem alguma coisa. E dizem tudo. É o termômetro social que mede como é que estão as coisas. Mas uma coisa me chamou a atenção e eu gostaria de conversar pelo padre Manuel Henrique. Todos viram um quebra-quebra que houve recentemente, em que um pai, quando observou que o filho estava daquele quebra-quebra, daquele grupo de pessoas quebrando tudo, ele saiu de casa louco, pegou o filho: meu filho, você não precisa disso, saia disso. E o filho retrucou: não, pai, eu quero estar aqui, eu estou brigando pelo que é meu, eu quero mudar. E outro dia dos pais, os dois à mesa, o pai chorando, dizendo: eu amo meu filho. E o filho: pai, eu amo você. Faltou diálogo, faltou alguma coisa, foi que faltou. James, eu estava pensando aqui na fala do Valverde e nesse ambiente desse programa aqui, onde nós estamos não falando em vão, nem falando de palavras bonitas, nem tampouco buscando a retórica, né? Apesar do Everaldo ter falado que a gente deveria buscar a linguagem do povo, você tem toda a razão,
eu até fico embevecido com a eloquência de certos políticos. Como eles sabem falar, se soubessem fazer e trabalhar, né? Mas aí eu estava me lembrando de uma passagem de Dom Helder Câmara, que todos conhecem essa passagem. Diz que ele, no meio de algumas pessoas, diz: olha, quando eu dou pão, comida ao pobre, todos se voltam para mim e me dizem que eu sou um santo. Quando eu questiono sobre o motivo, a razão da pobreza e da miséria, me dizem que eu sou subversivo político. E nós aqui temos a alegria de estar diante de alguém que teve um perfil político na hora certa, de não negar o seu testemunho na hora certa. É verdade que naquele tempo da ditadura militar ele pagou um caro, né? Foi preso político, esteve preso vários meses, deu trabalho para que ele se soltasse, e quando ele se soltou, era filho de militar, quando ele soltou, lhe disseram que ele jamais poderia falar em nada daquilo que tinha acontecido com ele. Eu estou falando do Valverde, que foi preso político, e com isso ele sempre esteve com a gente. Não era um preso político pertencente a alguma banda podre da sociedade, me desculpem a expressão, mas era alguém que tinha a nobreza de testemunhar a sua fé cristã, acreditando num Brasil melhor. Nós temos aqui o Valverde, que dá em nosso nome esse testemunho positivo do que é ser um militante na política, puxando para o lado da fé. Verdade que ele sofreu na carne o testemunho que ele deu. Isso é muito importante e eu acho que isso valoriza esse programa de hoje, que nós estamos sendo coordenados pelo James, pelo Movimento Familiar Cristão de Maceió. Estamos chegando ao final, mas eu gostaria, antes da conclusão, que cada um dos participantes desse a sua mensagem final dentro desse foco. Como o cristão deve enfrentar a urna, digitar o seu voto? Everaldo Patriota. Uma consciência cristã, como quem está fazendo um ato de fé, escolhendo o que lhe represente, o que melhor possa trazer o bem comum e a felicidade de todos. Meu caro Valverde. Patriota falou muito bem, e acrescento mais ainda. Ser cristão, escolher o melhor que ele conheça, mas procure pesquisar a vida de todos esses candidatos que ele quer escolher. Não é só porque é amigo, porque alguém indicou. Ir lá pesquisar, gente, o que era no passado? O que fez esse cidadão? O que é ele como pai, como família, como sociedade? Fez o que no passado? Porque não é só se apresentar e falar bonitinho. Não é só ser cristão, não. Porque tem muitos cristãos que não valem nada. Tem só a cascazinha de cristão. Pesquisa as origens dele, o passado, tudo o que ele fez. Aí vote consciente. Reze, entregue a Deus e reze consciente. Meu prezado amigo Jorge Vieira. Eu diria duas coisas fundamentais. Uma primeira, que o momento do voto, como já a própria palavra define, é só um momento. É um momento importante, mas é um momento em que a política é mais do que o voto. Então, eu acho que é um momento muito importante de que o que os meus colegas disseram, Patriota, o Valverde, é preciso tomar essa consciência e votar numa pessoa que represente um projeto que esteja de acordo com o nosso projeto cristão, que é o projeto do Reino de Deus. De igualdade, de fraternidade, de pensar no conjunto e não na minha necessidade imediata, pessoal. Aí no coletivo. Né? No coletivo. Então essa é a primeira coisa. E depois, eu acho que vem um processo também muito importante, o acompanhar, o fiscalizar, o se organizar na sua comunidade, lá na igreja, no seu grupo de igreja, no seu grupo de comunidade,
no seu grupo de trabalho, criar núcleos que De possam monitoramento. fomentar Essa atuação política. essa atuação política. Então, eu acho que esses dois elementos são fundamentais. O voto, e o voto pensando socialmente, pensando na sociedade, e também acompanhar o processo posterior, que é de extrema importância durante os 4 anos que nós teremos para os que serão eleitos agora, em 2014, e nós temos 2016, que teremos nova eleição. Eleições. Então é um processo permanente de formação política. Então eu quero agradecer, James, a oportunidade, coloco-me à disposição do programa e dizer que maravilha o movimento familiar cristão está promovendo na sociedade. Como muito bem disse, o James está muito bem, poderia estar cuidando, né, lá na praia, passeando, fazendo a sua necessidade lá, pessoal. E não, está promovendo, incentivando uma reflexão e levando o movimento para todos os lares da nossa sociedade. Parabéns, James, parabéns a todos que fazem o movimento familiar cristão. Que Deus abençoe o movimento e faça frutificar cada vez mais. A nossa fé requer que todos tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância de vida, de qualidade de vida, que é o nosso bem comum tão desejado, só através do voto consciente. Mas antes de encerrar, o Padre Manuel Henrique vai dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados, que enriqueceram este programa, e a você, telespectador e telespectadora da TV Maceió, pela audiência e por nos permitir entrar no aconchego do seu lar. Esperamos contar sempre com a sua audiência. Até o próximo programa, com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Filho, do Espírito Santo.